Existe um país com um presidente estranho. Ele fala que ele é contra a corrupção, mas toda hora aparece algum escândalo, alguma acusação de que ele está envolvido com corrupção. Inclusive, ele foi eleito com várias acusações sobre propagar informações falsas e assim conseguir se eleger. E aí, em vez de provar que ele não é corrupto, que as pessoas estão mentindo, ele vai lá e começa a xingar as pessoas. Xinga a mídia, xinga a imprensa, xinga qualquer um que fala contra ele. Esses ataques, eles são uma forma de censura, e é uma estratégia muito útil e muito recorrente na história política para tentar calar a oposição e tentar criar a imagem de que o país está tudo bem. Afinal, se ninguém fala mal, nada de ruim está acontecendo. E aí o governo é perfeito, né? É verdade. Esse presidente, ele também é muito amigo do exército. Inclusive, ele chama o exército para fazer parte do governo dele. Só que lembra, ele está sendo acusado de corrupção. E aí o que ele faz? Ele começa a mexer em algumas coisas também dentro do aparato do exército, da polícia, dessas instituições mais investigativas, para ele poder evitar de ser investigado. E isso ajuda ele a esconder os crimes e os escândalos que ele está envolvido. E também, por ser muito amigo das Forças Armadas, a população começa a ficar com medo dele, porque o exército tem metralhadoras. Aliás, esse presidente ele se diz democrático, e ele foi eleito democraticamente. Só que ele sempre age tentando enfraquecer a democracia. Um dos principais pilares da democracia é a divisão de 3 poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E ele, como executivo, constantemente ataca o legislativo e o judiciário. Até mesmo, algumas vezes, ele falou que esses poderes podiam ser fechados. Ele é acusado de ser um ditador pela oposição. Inclusive, até a ONU já chamou a atenção dele por causa do seu autoritarismo. A população está vivendo numa situação de precariedade, instabilidade, polarização. E o que ele faz para tentar ajudar tudo isso? Ele continua constantemente xingando os opositores e aumentando essa polarização, essa instabilidade. Chama esses opositores de terroristas, de inimigos da nação. Ele acredita que ele sempre está certo. E ele e seus apoiadores nunca admitiram nenhum erro. E por último, tem mais um ponto muito interessante sobre esse presidente que você não sabia. Ele se diz cristão. Numa entrevista, ele falou que é uma pessoa muito apegada à fé, aos valores espirituais, um praticante diário, um homem de oração. E é bizarro, né? Você sabe de qual presidente eu tô falando? Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Pois é, não tem resposta fácil para questões complexas. Bem-vindo ao terceiro episódio da segunda série do Diálogos, Pense e Proteste, em que a gente está falando sobre democracia. Hoje a gente vai estar falando de um tema super importante dentro da ciência política, que é o autoritarismo. Então, se você está acompanhando a gente, no último vídeo a gente comentou sobre a democracia de Robert Dahl, sobre a poliarquia e sobre a importância da participação política e da contestação política dentro de um contexto democrático. A gente viu que a democracia republicana ela é um governo do povo e para o povo, e como é muito difícil da gente levar todos em consideração, porque a gente vem de uma tradição autoritária que diz que a vida de alguns vale mais do que a de outros. E que muitas vezes dentro da política se usa da violência. E quando começa a se usar da violência, que no nosso vídeo anterior foi apresentado por uma metralhadora, a participação política e a contestação política das pessoas começam a diminuir muito. Hoje a gente vai continuar falando sobre a democracia, mas sempre colocando o contraponto dela também. Democracia e o seu oposto, o autoritarismo. Tudo aquilo que a democracia vai prezar, o autoritarismo vai desprezar. Vale a pena citar que existem muitos tipos de autoritarismo, mas aqui nesse vídeo a gente vai falar de elementos do autoritarismo recentes. Então só de autoritarismos que aconteceram durante o século XX e durante o século XXI. Ou seja, dos anos 1900 para cá. Como a gente comentou em outro vídeo, a democracia é um fenômeno muito recente na nossa história, mas ainda em tempos de democracia surgiram regimes autoritários que vão estar sendo descritos aqui durante esse vídeo. Então a gente vai estar falando de estratégias do autoritarismo recente, que são ditaduras como o nazismo, como o fascismo, como o maoísmo, ou mesmo a ditadura militar no Brasil. Essas ditaduras, embora elas sejam bem diferentes entre si, elas têm muitos elementos em comum. E nesse vídeo a gente vai explicar sobre 4 formas desses autoritarismos acontecerem. O nosso primeiro ponto de comparação, então, vai ser que a democracia representa o respeito ao diferente, enquanto o autoritarismo ele vai criminalizar o diferente. Como a gente falou no vídeo anterior, num contexto democrático, toda a vida importa e como o povo é diverso, como o povo é plural, a gente precisa aumentar essa participação política de forma a estar construindo um governo representativo. E essa pluralidade, essa ampla participação, ela pode acabar gerando conflitos e pode gerar dificuldades, mas ninguém nunca falou que amar o próximo, que se importar com o próximo seria uma coisa fácil. O valor da vida não é óbvio. No autoritarismo, de um certo ponto de vista, as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas.
Você não precisa valorizar toda a vida. Você admite que algumas delas valem mais que outras. Então tudo bem se algumas vidas que valem mais que outras se beneficiarem, enquanto outras são desprezadas. Só que o autoritarismo ele vai um pouco além disso. Aqueles que não pensam da mesma forma que o governo autoritário, eles não são apenas ignorados. Eles são considerados criminosos. E se são criminosos, passam a ser perseguidos, presos, possivelmente torturados e mortos. Se a gente pegar o nazismo, por exemplo, ali a gente tem uma criminalização do diferente que é horrorosa. Então, naquele contexto da Alemanha, entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, pregava-se uma ideia de uma raça superior e que qualquer um que fosse contra essa ideia seria preso e teria o pior destino possível. Judeus, negros, comunistas, homossexuais, feministas e estrangeiros. Todo esse grupo de pessoas foi criminalizado de tal forma que não podiam existir. Porque essas pessoas, numa mentalidade autoritária, numa mentalidade nazista, no caso, representavam o grande problema da nação alemã. E na cabeça deles era legítimo perseguir essas pessoas. E como que eles perseguiam elas? Isso leva pra gente pro segundo ponto. O segundo ponto é que a democracia vai valorizar essencialmente a racionalidade, enquanto o autoritarismo vai funcionar na base da violência. A democracia ela é essencialmente racional porque ela leva em conta o debate de ideias, de visões de mundo diferentes. E quando você vai para um debate, você não discute com soco, com tiro, com ameaça. Ou pelo menos não deveria fazer isso, né? Mas você discute ideias. Nesse espaço não deveria importar quem é mais forte, quem tem mais dinheiro, mas sim quais são as ideias. Nesse ponto, a democracia vai depender do quê? De pessoas que são críticas, de pessoas que são formuladoras de ideias, de pessoas que querem mudar a realidade. Já nos governos autoritários, essa racionalidade já não importa muito, porque o autoritarismo funciona como se fosse no mundo animal. Ganha o mais forte. Não é uma discussão baseada na legitimação do outro, mas na criminalização do outro, e se precisa reprimir com força, essa força vai ser usada. Porque existe uma estrutura, e essa estrutura existe para ser mantida. E nisso, o autoritarismo muitas vezes vai prezar pelo quê? Pela obediência, pela submissão, por uma defesa dos seus iguais das estruturas e por um ataque ao diferente. E essas duas questões sobre o uso da violência e também das estruturas rígidas baseadas na hierarquia e na obediência também explicam bem por que todos os governos autoritários tiveram uma relação muito importante com as Forças Armadas. Afinal, como a gente comentou, a violência, uma metralhadora, é muito útil para acabar com uma discussão lógica, impor uma obediência, independente se isso faz sentido ou não. E aí a gente tem cenas grotescas que acontecem em regimes autoritários. Indo nessa mesma direção, nosso terceiro ponto vai ser que a democracia ela preza pela liberdade de expressão e de crítica, enquanto os governos autoritários vão censurar e deslegitimar a crítica. Numa democracia é impossível não ter crítica. Porque a gente já comentou, é impossível um governo ser completamente democrático e representar todas as vontades do povo. Isso, de certa forma, é bom, porque coloca na democracia esse intuito de sempre querer melhorar e de sempre perceber seus erros. E nisso é importante não só uma visão crítica sobre a situação, mas também uma liberdade de expressão, porque também não faz sentido uma população que é crítica, mas que não pode falar o que sente, o que pensa, o que vive. A imprensa ela é muito importante para poder denunciar os problemas dentro de um governo. Se numa cidade, se numa escola, se num estado está faltando recursos, ou se florestas estão sendo queimadas, ou se a violência tem sido um problema muito grande. E como a gente comentou na primeira série de vídeos, esse denunciar é muito importante, porque ela explicita se a autoridade está cumprindo o seu papel de punir o mal e promover o bem, ou se ela está fazendo exatamente o contrário. Tanto os governos democráticos quanto autoritários vão ter falhas, mas um governo autoritário, quando ele reprime a liberdade de expressão e de imprensa, ele não se permite corrigir o erro. Ele desvaloriza a vida daqueles que estão sendo reprimidos. E nisso se estrutura um poder que vai ser clubista, que só vai atender os interesses dos grupos de apoiadores, enquanto aquele outro grupo opositor não vai ser levado em conta. E claro, vão haver reclamações, vai haver oposição, o governo vai fazer o quê? Calar esses grupos, calar essas pessoas opositoras, através de xingamentos, através de ameaças, através da perseguição institucional. Os governos autoritários, eles não só calam a oposição, mas começam a fazer uma imprensa própria que só faz notícia boa do governo, que só fala bem dele e que muitas vezes conta mentiras sobre o próprio governo. Todos os governos autoritários do século XX e XXI fizeram isso. Cala os críticos e promove uma imprensa pró-governo mentirosa. Parece perfeito, né? Você silencia e persegue qualquer um que fala mal, você injeta muito dinheiro em quem fala bem.
E é como se você criasse um mundo paralelo em que tudo é perfeito e todo mundo poderia ser feliz se todo mundo apoiasse esse governo autoritário. O que não é verdade. Esse mundo paralelo que um grupo pequeno de pessoas consegue resolver todos os problemas de um país, ele é impossível e a gente já discutiu. E nessa linha da importância da criticidade, uma pergunta que fica é: quem são as pessoas mais influentes da nossa sociedade que poderiam criticar o governo e atrair essa perseguição? Eu diria que, de modo geral, pesquisadores são pessoas muito críticas, porque devem trabalhar sempre com a verdade, e a verdade muitas vezes é dura. Artistas, políticos. Se essas pessoas influentes elas começam a incitar críticas a um governo autoritário, é muito comum a gente ver elas sendo perseguidas por esses governos. E ao serem perseguidas, elas acabam precisando fugir do país. E isso foi uma coisa que aconteceu muito durante o Brasil na ditadura militar. Muitos professores universitários, muitos artistas, muitos políticos e também muitos jornalistas tiveram que fugir do país ou acabaram sendo mortos. Porque nesse contexto de autoritarismo é cômodo você simplesmente falar: tudo bem, vou apoiar o governo, que aí não vai ter nenhum problema pra mim. Mas aí o governo vai continuar perseguindo os outros lados e não vai resolver os problemas do país. Quarto e último ponto: o autoritarismo dá resposta fácil para questões complexas. No vídeo anterior, a gente falou sobre educação, e a gente viu como que é complexo a gente tentar tratar da educação da forma como deve ser tratado, valorizando a vida das pessoas. E a gente falou sobre educação. A gente poderia ter falado sobre transporte, a gente poderia ter falado sobre saúde, segurança, assistência social, meio ambiente, desenvolvimento econômico, habitação, combate à corrupção, saneamento e mais mil coisas. E todos esses assuntos são complexos, são difíceis, precisam ser tratados de um ponto de vista democrático e técnico. E o autoritarismo pega toda essa complexidade e fala: é fácil resolver. Basta que você, cidadão, patriota, uma pessoa trabalhadora, honesta, justa, sem corrupção, junto com um governo que também está preocupado com seu povo, nós vamos acabar com os problemas do país, vamos tirar os corruptos, eliminar os criminosos e inimigos da nação e juntos a gente vai fazer o nosso país ter a glória que merece. Amém. Se todos os problemas complexos de um país pudessem ser resolvidos por população honesta e por um governante forte e autoritário, os nossos problemas já poderiam ter sido resolvidos 1000 anos atrás na monarquia. Mas em mais de 1000 anos de história, isso nunca se provou ser real. Afinal, não existe população 100% honesta. A fé cristã, pelo menos, vai dizer que todos nós somos pecadores, então não dá pra esperar uma população honesta mesmo. E também porque um governante autoritário é uma pessoa de carne e osso e também é pecador. Mas aí vai lá o governo autoritário e começa a dar resposta fácil para as questões complexas. Educação? Palmatória. Segurança pública? Mete bala em todo mundo que for suspeito. Saúde? Esconde o número de mortos que as pessoas não vão saber que a gente está passando por uma crise horrível na saúde. Corrupção? Finge que não tem. Silencia os que denunciam e faz uma propaganda boa do governo. Isso é muito sério. Desconfia de quem dá resposta fácil para questões complexas. Esses são os 4 pontos que eu queria mostrar e queria deixar algumas considerações finais também. Talvez, vendo esse vídeo, você tenha se perguntado: será que o Brasil está passando por uma transição autoritária? Eu vou deixar isso para você mesmo responder por enquanto. O canal ainda está muito cru. A gente comentou isso, mas a conjuntura atual ela é muito complexa, ela tem muitos elementos. E para fazer uma análise séria, crítica, respeitosa, fiel à realidade do Brasil hoje, eu acho que a gente tem que discutir algumas coisas antes. A gente só vai falar do Brasil atual mais profundamente depois que a gente discutir sobre ciência, ideologia, fake news e falar um pouco mais da Bíblia. Eu acho que só depois da gente falar dessas coisas a gente vai estar pronto para poder começar a analisar a realidade brasileira. Parece que o autoritarismo e a ditadura são coisas horríveis e bizarras e que é um mundo muito à parte. E de fato, esses regimes, eles destruíram a vida de milhões de pessoas e deixam marcas profundas na nossa sociedade até os dias de hoje. Mas também queria dizer que, embora seja um espaço desumano e horrível, muitas vezes a gente deixa ele passar. Nos meus estudos, eu estava lendo uma entrevista de uma mulher que viveu durante o período do nazismo e ela fazia parte da raça ariana. E ela falou: eu não sabia que milhões de pessoas estavam sendo exterminadas nos campos de concentração. E essas pessoas só descobriram que apoiaram ou ficaram indiferentes a esses regimes horríveis muito depois, quando a verdade veio à tona. Um outro caso, na ditadura militar do Brasil, por exemplo, a classe pobre é tão sofrida que ela passou toda a sua história basicamente lutando para sobreviver, para ganhar seu pão de cada dia. E essa luta diária de tentar conseguir o seu ganha-pão, ela não faz muita diferença se é numa ditadura militar ou se é numa democracia em que ela não é representada
em que os governos não estão nem aí para ela. E para as pessoas que não são reprimidas por essas ditaduras, muitas vezes criam um imaginário que, não era tão ruim assim. Mas quando a gente olha os fatos, quando a gente olha os números, a gente olha os relatos de quem viveu essas opressões, a gente vê quão desumanos são esses regimes. Eu já deixei muito claro que a democracia não é um sistema que vai trazer todas as respostas, não é isso. Mas ela abre portas para que esses problemas eles sejam legitimados. E que sejam ouvidas, idealmente, independente se a pessoa for homem, mulher, rico, pobre, branco, negro ou amarelo. E por isso, defender a democracia é defender o valor de igualdade da vida. Para finalizar, duas coisas. Aqui no canal eu ainda não parei para falar muito sobre o meu posicionamento ideológico pessoal, mas aqui nesse vídeo eu acho super importante deixar registrado que eu sou completamente a favor da democracia. E segundo ponto, eu queria falar um pouquinho de Jesus. Talvez você lembre que num outro vídeo a gente falou que Jesus ele era o nosso exemplo de autoridade, que se comunicava com todas as pessoas em diálogo com elas sem abrir mão da verdade, que o cristão tem como a maior referência de autoridade. E partindo dessa ideia, se a igreja ela é a instituição que teoricamente representa a pessoa de Jesus na Terra, então ela deve ser completamente a favor da democracia, né? Errou! 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 Ninguém acertou! Não é muito bem assim. Crentes, semana que vem a gente vai ter que bater um papo muito sério. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar ele com seus amigos, se inscrever no canal e ativa o sininho porque semana que vem vai vir um vídeo bom. A gente se vê lá e lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas.